A graça e paz para todos vocês, mais um domingo de bênção que Deus nos deu. Eu espero que você esteja bem. Quero convidar você a ler a palavra de Deus em 1 João, Epístola de João. Vamos ler do capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia nos diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Feche seus olhos um pouco. Pai, fala conosco, te peço, ministra a tua palavra, pois estamos sedentos dela. Usa a tua misericórdia, te peço, nos faz compreender o teu querer. Assim te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, durante essa época de pandemia, todos os domingos nós estamos trazendo aqui uma ministração ao coração de vocês, da parte de Deus, uma palavra que traga esperança, e estudando sobre isso aqui em 1 João, nós podemos identificar algumas palavras de esperança que eu quero repartir com vocês, assim como Deus repartiu comigo. Você percebeu, nós lemos esse primeiro versículo, esta carta de João, alguns contemporâneos dizem que o escritor da carta foi ele, alguns teólogos dizem que pela forma da escrita, tanto o Evangelho de João como o 1º e 2º João, ou Apocalipse, tem uma linguagem muito parecida, sim, certamente o mesmo autor. Então perceba que a carta inicia de modo muito tocante, inicia ele dizendo algumas palavras interessantes. Essas palavras falam de uma certa intimidade. Eu quero que você preste atenção quando ele diz vimos, aquilo que vimos, ele fala ouvimos, ele usa a palavra contemplamos e usa a palavra tocaram. Perceba que João, quando diz que tocou a palavra da vida, talvez aqui nessas palavras usadas por João, talvez você consiga ver, como eu, ver um pouco de saudade, talvez João com saudade do mestre. Ele aqui já um senhor com uma certa idade, avançado em idade, não mais aquele trintão da época de Jesus, mas com 70 anos, 80 anos de idade, não há uma idade certa sobre João, mas perceba que ele está um pouco nostálgico. Então ele diz, olha, ele diz aqui, os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos tocaram. Esse testemunho de João passa uma verdade muito grande, ou seja, João foi testemunha ocular do ministério de Jesus. O que ele está dizendo com essas palavras? Eu toquei nele, eu ouvi ele falar, eu também vi ele pessoalmente, Então, João está passando para mim e para você a intimidade que ele tinha com o mestre, de 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio de ministério, andando junto, dormindo junto, acordando junto, pregando e ouvindo a ministração do Messias. Então perceba que essa grande verdade ele passa. Essa verdade é importante porque ele conseguia passar essa verdade para aqueles ao qual ele endereçava essa carta. Ele usa essas palavras para passar segurança de que ele foi testemunha do Mestre, do Messias. Às vezes, nós podemos até perder um pouco a noção do Cristo histórico, da existência dele, mas João passa a certeza da existência do homem Jesus. Nós também podemos perder o norte espiritual e podemos enveredar em certas corruptelas evangélicas que nós temos visto hoje em dia. A carta de João tem um propósito, você vê aí no capítulo 1, versículo 4, ele diz, essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Então a ideia da carta de João, na verdade, é para que os irmãos sintam alegria, tenham alegria. Você não precisa ser lembrado de que naquela época que João escreveu essa carta, os crentes ainda estavam naquele
naquela mercê de perseguição, saindo disso, as coisas iam e voltavam, a perseguição muito difícil. Então João passa essa ideia para que eles tenham gozo, até por causa daqueles que espalhavam doutrinas erradas no meio do povo de Deus. Então João escreve como quem derrama um bálsamo sobre os cristãos de sua época, um bálsamo calmante, né? E ele escreve também para combater falsos ensinos que eram muito disseminados naquela época. Perceba que João diz isto e fala para consolar, e aí no versículo 7 e 8 ele fala da diferenciação dos filhos da luz. Ele diz: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Perceba que com isso, ele combatia a falta de comunhão que havia entre os irmãos daquela região. Ele tinha, e ele fala de guerras que havia entre eles, guerras internas, e essas guerras internas também falam de certo fingimento, ou seja, são problemas que toda igreja tem. Então você percebe que a igreja da época de João tinha problemas, e você percebe que e sabe que a igreja da nossa época também tem problema. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a primeira esperança que eu percebo na Epístola de João. A primeira esperança que ele nos passa é a esperança de que temos um advogado. Ele passa essa ideia para os cristãos de sua época. No capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Perceba, não há aqui uma liberdade dada por João na palavra, uma desculpa para que os crentes usem como subterfúgio para o pecado, ou seja, eu posso fazer porque ele vai perdoar. Não, ele usa a palavra interessante, ele diz exatamente se alguém pecar. Então João está falando de pecados que são cometidos involuntariamente neste caso, né? Então ele não está dando uma válvula de escape para que o crente viva como ele bem entender, para que o crente tenha amizade com o mundo, ou para que o cristão da sua época tenha liberdade de fazer o que bem entende. Não é isso. E aqui ele chama Jesus de Paracletos, né? Jesus é chamado de Paracletos. Nesse caso, a palavra aqui, ela é traduzida como advogado. Então percebe que Jesus é aquele que toma a nossa causa e apresenta esta causa diante de Deus. Jesus é aquele que nos defende diante da presença do Deus Pai. E eu quero lembrar você que na Bíblia Sagrada, a única pessoa que tem essa função, que tem esse nome de advogado, é a pessoa bendita do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Não há outro que possa ser nosso advogado, ou outra que possa ser nosso advogado, ou corredentora. Não, só Jesus tem condições de advogar a nossa causa. E por quê? Simples. Foi ele quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nenhum outro morreu por mim e por você. É por isso que a Bíblia diz que só há um nome, né? Só há um nome que invocado traz salvação, né? Só há um nome sobre o qual todo joelho se dobrará, e esse nome é o nome de Jesus. Então, o ensino de que há um retorno, de que há uma cura, ou seja, se eu pecar, eu posso ir até o meu advogado, ele vai advogar a minha causa. O que significa que eu não estou perdido se eu cometer um pecado involuntário. Diante de Deus eu tenho Jesus Cristo. Então, meu amigo, a primeira lição, minha amiga, a primeira lição que você toma nesta noite com essa palavra é de que você tem um advogado para as suas causas. Você tem que conversar com Jesus os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades, também os seus pecados. Você tem que conversar com Cristo. A Bíblia diz para que Ele seja sabedor de toda a nossa necessidade, até para que a nossa ansiedade nos seja tirada, como diz a Bíblia. Há
um retorno, há uma cura para você se esse pecado não for premeditado. Em 1 João, ele ainda diz uma coisa interessante. No capítulo 2, do versículo 9 ao 11, ele diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o que o João está combatendo. Ele está afirmando que aquele que está em Deus está na luz. Mas ele dá um exemplo mais eloquente de uma coisa muito simples, né? Ou seja, se eu digo que estou com Deus, mas no dizer que eu estou com Deus, sobre esse dizer de que eu estou com Deus, a minha ação mostra que eu tenho algo contra meu irmão, ou que eu venho denegrir a imagem dele, ou que eu venho falar mal do meu irmão, ou que eu trago alguma palavra fora de conformidade com a palavra de Deus, dirigida para a vida do meu irmão, isso mostra pela minha ação, isso mostra que eu, na verdade, estou vivendo uma hipocrisia na minha fé. Por quê? Porque Deus está olhando aquilo que eu faço, além de ouvir aquilo que eu digo. Então Deus não fica contente quando nós nos levantamos a falar contra o irmão, quando nós não defendemos alguém que é inocente em pleito, ou então quando nós nos sentamos para denegrir a imagem de alguém friamente, nos levantamos friamente, esquecemos que aquele nosso irmão ao qual dirigimos a palavra, ele faz parte do corpo de Cristo, e por fazer parte do corpo de Cristo, quando eu firo o meu irmão, na verdade eu estou ferindo o Espírito Santo que está nele. Logo, eu já estou dizendo que estou excluído da presença de Deus quando fico versando mal sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Então perceba que João já combatia esses pequenos problemas na igreja. É bom que nós também aprendamos com João, e se houver por acaso algum defeito parecido com esse conosco, que venhamos nos policiar, que venhamos melhorar. E se houver alguém na nossa congregação que tem um defeito parecido com esse, que tenhamos a sabedoria, não de repreender o irmão, não precisa, mas basta mudar de assunto, basta convidá-lo à oração, e assim já muda a direção da conversa e já vai para um lugar melhor, um lugar mais abençoador, um lugar mais conciliador. E esse diz a Bíblia, é o nosso ministério, é o ministério da conciliação. Qualquer irmão que você percebe que semeia contenda, esse não tem o Espírito de Deus. Qualquer irmão ou irmã que você percebe que fala mal de outro irmão, esse não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele está em trevas. Então, desses você tem que procurar se afastar. Se a pessoa não traz palavras que te ajude a crescer, te ajude a construir, ou te ensine alguma coisa, é melhor não andar com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, para não sermos corrompidos, o melhor nos afastar do irmão que já está dando mau exemplo. Se ele é mentiroso, ele vai se haver com Deus. Se ele dá mau exemplo, ele também vai se haver com Deus. Se ele se levanta contra o pastor, contra o irmão, contra o bispo, contra o apóstolo, ele também vai se haver com Deus. Então, fique em paz, fique tranquilo, deixe Deus tomar providência. Apenas você não vá mais se meter com ele, não vá mais dialogar com ele, não vá mais passar nervoso com o vazio espiritual desse irmão ou dessa irmã que cá para nós, ele é bem carnal e ela é bem carnal, então é melhor ficar um pouco distante dele ou dela. Mas aqui, nessa primeira esperança, a primeira esperança de um advogado, eu quero dizer para vocês que esse advogado nos escuta em todas as nossas necessidades. Ele está pronto e disposto para tomar nossa causa, como eu falei, diante de Deus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é quem nos propicia, Ele é quem faz com que sejamos queridos diante de Deus e desejados diante de Deus. Quero lembrar você que a Bíblia diz
que ninguém pode dizer que não tem pecado. Né? Não há como eu dizer que não tenho pecado, não há como eu dizer que estou limpo, não há como eu dizer que eu sou santo. Até porque eu, entendendo tudo isso sobre a minha vida, eu entendo a carência que tenho de estar junto do Senhor. Por outro lado, o fato de compreender que sou pecador tira de mim a possibilidade de fazer um julgamento sobre a vida do meu irmão. Há um ditado muito antigo das pessoas que dizem, quando alguém fala de uma outra pessoa sem condições de falar, as pessoas dizem, olha, o sujo falando do mal lavado, né? Ou o roto falando do rasgado. Então o que a Bíblia faz é isso, ela mostra para mim meu erro e tira de mim a possibilidade de lançar um julgamento sobre a vida do meu irmão. E por quê? Porque o julgar não parte de nós. Como eu falei agora há pouco, o ministério ao qual você foi chamado, o ministério ao qual nós fomos chamados e fazemos parte, somos inseridos nesse ministério, é o ministério da reconciliação. Por isso que a Bíblia diz, no que depender de nós, no que depender de você, vamos ter paz com todos e manifestar a paz. Ou seja, nós somos chamados para sermos apaziguadores. Se houver alguém que pensa o contrário, que trabalha o contrário, esse tal não é de Deus verdadeiramente. Então a primeira esperança dele é essa, que você compreenda que tem um advogado e se console com essas palavras. Pare de ouvir pessoas que te acusam, pare de ouvir vozes na sua mente que te acusam. Você tem um advogado, ele está pronto para te defender, ele está pronto para te perdoar. A segunda esperança de João é a esperança de que a igreja reconheça os anticristos. Antes de mais nada, antes de ler esse texto, é bom você perceber que a leitura anterior já mostra um tipo de pessoa que faz o papel de anticristo, que é o disseminador de contendas, ou aquele que tem algo contra seu irmão. Esse está desempenhando já o papel de anticristo. Então, a Bíblia diz aqui em 1 João, acompanhe comigo, no capítulo 2, versículo 18 e 19, a Bíblia diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Esse versículo é bem emblemático, ele é bem difícil da gente encarar enquanto pertencentes a uma igreja, a uma denominação. Porque João diz nessas palavras que os piores anticristos são aqueles que saíram do nosso meio. São aqueles que tinham comunhão conosco no passado. São aqueles que estavam conosco na mesa, no partir do pão e na comunhão. São aqueles que iam conosco na escola dominical. São aqueles que choraram conosco em determinadas pregações. São aqueles que se arrependeram um dia e aceitaram Jesus, mas que com o passar do tempo foram sendo corrompidos de alguma forma ou se deixaram corromper. Então, esse tipo de pessoa, ela engana muito fácil. Então, o anticristo, ele mostra uma face de amizade, mas apenas para enganar, apenas para iludir. Então, ele está dizendo que aqueles que usavam a palavra no passado, até com maestria, estão agora usando a palavra distorcida para enganar. E se você olhar para o que João está dizendo, e você lembrar um acontecimento do Éden, você vai perceber que a serpente, quando se aproxima de Eva, as palavras que ela usa para enganar Eva, de certa forma, ela usa a mesma palavra de Deus, porém distorcida, disfarçada, de forma velada. Ele coloca um pouco de veneno naquilo que ele diz, e a nossa irmã Eva cai naquele conto que parecia bom a princípio, contado pela serpente.
A mesma técnica ele está dizendo, ele mostra aqui, João nos mostra, que os anticristos da época dele usavam. Sabe aquela pessoa que usa a Bíblia para acusar os outros? Como se a Bíblia de fato fosse feita para acusar. A Bíblia é feita para ensinar, para corrigir, para redarguir. Ela diz que ela é proveitosa para tudo isso. Sabe aquele irmão que quando nós chamamos a atenção dele, ele usa um versículo bíblico para escapar, ou usa um trecho da palavra de Deus, um texto, um pedacinho da palavra de Deus, para dar base ao seu erro, para que ele não tome uma decisão, não precise encarar a decisão de uma conversão na sua vida. Então é isso que João está dizendo. Então veja, os piores anticristos às vezes estão dentro das igrejas. É por isso que é preciso muito cuidado. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Às vezes pode alguém que está de passagem, às vezes pode alguém que veio apenas para uma festa. Então é necessário ter cuidado com o modo como os anticristos se mostram, como eles trabalham, dissimulados e disfarçadamente. Eles são peritos em acabar com a reputação das pessoas. Eles são peritos em semear contendas, eles são peritos em colocar irmãos contra irmãos, eles são peritos em acabar com famílias, eles são peritos a instalar a guerra dentro da congregação e criar facções. Porém, nem sempre ele aparece no meio de tudo isso. Às vezes ele espalha a contenda, mas ele está sempre por fora, de forma velada, disfarçadamente. Não parece que é ele que está agindo ali. Então ele se transfigura, ele aparenta para nós na forma e na presença do irmão que nós amamos. Mas João está dizendo, João diz, eles não eram dos nossos. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. É por isso que o cristão precisa ter muito cuidado com quem ele fala dentro da igreja. Precisa ter muito cuidado com quem ele confessa dentro da igreja. Precisa ter muito cuidado com quem ele anda até dentro da igreja, porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós confiamos nas pessoas. Nós temos a facilidade de confiar, de nos apegar e de abrir nossa vida. E quando percebemos, nossa vida virou uma ciranda. Todo mundo está sabendo, todo mundo está dando palpite e vira um escândalo terrível. Então requer muito cuidado. Então veja, nós vemos isso acontecer dentro das igrejas. Nós vemos problemas dentro das igrejas gerados por pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, com pessoas que têm cara de piedade. Vemos modismos que são estranhos à palavra de Deus e muitos indo atrás desses modismos e não percebendo que estão se transformando em cristãos fracos na fé e que estão sendo afastados do evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus. Infelizmente nós vemos muitas igrejas fazendo isso. Nós vemos muitas igrejas passando o objeto de culto estranho, porque o nosso culto tem que ser voltado para o Senhor e não para o objeto, não para uma flor, não para uma vela, não para um tijolo, não para nada, não para um lenço, não. O objeto de culto tem que ser o Senhor Jesus. E muitas pessoas estão se iludindo, correndo atrás disso e perdendo o norte verdadeiro da salvação. Com o tempo, eles começam a achar estranho a verdadeira doutrina e de tanto ouvir a mentira na cabeça deles, o correto é aquela doutrina falsa que ele ouve dia após dia, noite após noite, nos rádios e nas TVs. Então, além dos modismos, nós percebemos também, irmãos, que o motivo de culto muda. Como eu falei agora, ele já não é mais voltado para Deus. Infelizmente, o culto vai perdendo sentido. Não é um encontro onde vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É um lugar onde as pessoas estão e, na grande maioria, não sabem o que estão fazendo. Nem mesmo, e às vezes, nem mesmo aqueles que se dizem espirituais, aqueles que buscam as coisas profundas, aqueles que gritam em línguas estranhas dentro das igrejas, nem sempre eles também estão entendendo o culto. Nem sempre eles estão ali e não sabem o que estão fazendo.
às vezes saem vazios de dentro da igreja do Senhor. Veja, e aqui eu pensei em alguns questionamentos e trouxe questionamentos para os irmãos, ou seja, por que é que apesar de saber de tudo isso, apesar de saber que não podemos confiar em qualquer pessoa, por que é que muitos cristãos seguem dessa maneira? Estão vivendo assim, seguindo esses pastores que são anticristos, esses irmãos que são anticristos, esses profetas que são anticristos, não falam a verdade da palavra, mas que eles estão levando e arrebanhando muitos após si. Por que os irmãos continuam correndo atrás dessas pessoas? Por que continuam seguindo igrejas que não pregam mais a sã doutrina? Por que continuam seguindo igrejas que mentem? Por que continuam seguindo igrejas onde há escândalos enormes de âmbito financeiro? Por que as pessoas continuam sendo enganadas e continuam dia após dia congregando nessas igrejas? Por que os pastores, pastores se travessem de cristãos? Porque esses que são os perigosos da verdade, né? Eles nem seguem a Cristo e nem deixam quem quer seguir ir até o Senhor. Eles se colocam na porta, eles se colocam como mais importantes do que o Cristo. Eu não sei se você lembra, na TV, alguns dias atrás, saiu um escândalo terrível de um pastor dizendo que será que Jesus não tinha outra coisa melhor para fazer nas bodas de Caná, em vez de transformar água em vinho, não tinha outra coisa melhor para fazer? Olha a loucura que esse homem diz em cadeia nacional. Ele está pregando contra a ação de Jesus, contra o milagre da transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E algumas pessoas estão aí batendo palma. Esse sujeito está pregando heresia e as pessoas batendo palmas através dele. Mas por que é que isso acontece? Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, que versículo elucidador. Por que no nosso meio nós temos anticristos? Por que no nosso meio nós temos pastores que deturpam a palavra? Por que no nosso meio nós temos profetas que não trabalham para a igreja, não trabalham para o Senhor, trabalham para si? Por que no nosso meio nós temos irmãos que falam mal dos outros, semeiam contendas? Por que tudo acontece? Simples. Paulo diz que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Se Satanás faz isso e ele aparece com essa aparência, né, maravilhosa de anjo de luz e engana, os irmãos também, esses que conhecem a palavra, fazem a mesma coisa, conseguem se transfigurar de bons pastores, se transfigurar de bons irmãos, boas irmãs, conseguem se transfigurar de bons profetas e assim eles vão enganando a muitos. Qual é a solução que nós podemos pensar para isso? Vendo o livro de João, e ele está batendo muito forte contra essas doutrinas erradas, batendo forte contra os anticristos, então eu lembrei dos irmãos da Bereia. E aí, sendo assim, você percebe que nem todas as igrejas que falam de Deus ou do nome de Deus, de fato, são igrejas do Senhor ou pertencentes ao corpo de Cristo, né? O que nós podemos fazer? Já que eu lembrei dos irmãos da Bereia, eu posso dizer para vocês que a melhor coisa que podemos fazer é estudar a palavra de Deus, é ler a Bíblia, é ter o costume de leitura diário, e isso vai nos elucidando a mente melhor, vai nos trazendo fé, vai nos dando fé. Veja aí Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 ao 20, a Bíblia diz assim, esse texto é maravilhoso. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. O que aconteceu nessa região chamada Bereia? Aconteceu que as pessoas, quando ouviam a pregação da palavra,
pelo próprio Paulo e pelo próprio Silas, eles ouviam a palavra e corriam para as Escrituras para saber se o que eles pregavam condizia com o que estava escrito aqui. Olha, se nós tivéssemos hábito de fazer isso, quando um profeta fala, nós filtrarmos pela palavra, quando um profeta brada, nós passarmos também pelo filtro e pelo crivo da palavra, não seríamos enganados. A igreja estaria coberta com o espírito de discernimento à luz da palavra de Deus. Porque esse dom de discernimento, né, a igreja estaria coberta com esse dom de discernimento, e esse dom de discernimento acontece também pelo aprendizado da palavra do Senhor. Logo, ouvimos o profeta, filtramos pela palavra e sabemos se ele é de Deus ou não. Ouvimos um pastor, filtramos, passamos pelo crivo da palavra e sabemos se ele está pregando de Deus ou não. Assim, ouvimos qualquer irmão falar e se tiver de conformidade com a palavra, recebemos, retemos, seguramos, deixamos descer ao coração. Se percebemos que não, nós deixamos entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não vai construir, não vai ajudar, vai te trazer problemas de fé no futuro. Então, esse aqui é o exemplo dos irmãos da Bereia, né? Os irmãos da Bereia pensavam e trabalhavam desta forma, e é bom que a igreja de Deus nos últimos dias também haja da mesma forma. Vamos ver a terceira esperança? A terceira esperança que ele tinha era que os irmãos mantivessem a fé. Olha o que diz aí, 1 João capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Palavra gloriosa, não é verdade? Então veja, a esperança que ele tinha que os irmãos mantivessem a fé, porque eles estavam passando por lutas. Essa esperança de João serve para você hoje, caso você esteja passando alguma luta, alguma perseguição, alguma tribulação na sua vida. E o que é isso? Mantenha a sua fé, continue crendo no Senhor Jesus, e manter a fé, ela deve ser mantida com alegria, porque servir a Deus não pode ser algo pesado, não pode ser um fardo pesado, difícil, não, manter a fé com alegria. Porém, manter esta fé com alegria não é fácil no meio da tribulação. Mas aí João dá a dica de que quem vence o mundo é aquele que crê que o Senhor Jesus, ou Yeshua, é o Filho de Deus. Então ele mostra como podemos ser alegres, como podemos ser satisfeitos e como podemos ter alegria. Ele começa dizendo isso no versículo 4 do capítulo 1, né? Para que tenham gozo, ou seja, para que tenham alegria. Então, outra coisa que eu percebo aqui em manter a fé e nessa alegria de manter a fé, é que ele nos chama para que sejamos obedientes. Obedientes. Para guardar os mandamentos é necessário obediência. Ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Existe aqui uma coisa interessante e rápida de se entender, né? Ter alegria, ter fé, manter a fé com alegria, ser obediente na guarda dos mandamentos, ou seja, daquilo que Jesus falou, da palavra de Deus. Então, quando nós somos obedientes, na verdade, nós estamos mostrando a nossa fé para Deus. Quando somos obedientes, Deus vê a nossa fé através da nossa obediência. É por isso que a Bíblia diz, olha, eu vou mostrar através das obras a minha fé. Olha que loucura. Através daquilo que eu faço, ou seja, daquilo que eu obedeço, através daquilo que eu faço para o Senhor, eu mostro que estou tendo fé. E assim Deus vê a nossa fé. É uma coisa interessante de se pensar. Então, ele pede que tenhamos fé, tenhamos alegria. Essa alegria denota na nossa vida
que sejamos obedientes. Você já entendeu que essa obediência é traduzida diante de Deus como fé. Você obedece porque crê, porque espera, não porque tem na mão. Ele vê a sua fé e ele também pede que tenhamos certeza de vida eterna. Está aqui uma palavra interessante que, se é pregada na TV, eu desconheço. É difícil ouvir alguém pregando sobre isso. Ter certeza de vida eterna, ele diz para os cristãos terem isso. É interessante. Como é que podemos ter certeza de vida eterna? Ora, através da fé no Filho de Deus. Ele vai dizendo, ele vai repetindo isso e nós vamos entendendo. Então ele diz em 1 João capítulo 5,13: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Percebeu? Como é que eu tenho certeza de vida eterna? Eu creio. E como eu creio? Creio obedecendo, obedeço com alegria, porque o servir a Deus não é uma coisa pesada. O que eu quero que você aprenda com essa ministração singela de hoje? Primeiro, é tempo de você viver um novo momento na sua vida. É tempo de você se cuidar, se policiar, olhar, perceber quem está do teu lado, olhar ao seu redor, ver com quem você conversa, ver com quem você abre a guarda da sua vida e da sua intimidade. O único que pode ver a sua intimidade é aquele que é o teu advogado, que está diante de Deus, Jesus Cristo justo. Então a primeira coisa, é tempo de viver um novo momento em Deus. É o que Deus quer para a sua vida. Segunda coisa que eu quero que você aprenda, é o momento de você ser um farol na vida de outras pessoas. Muitas pessoas estão perdidas dentro das igrejas e perdidas, porque olham por os lados, vêm tanto maus exemplos, e eu conheço pessoas, tenho amigos que dizem, olha, eu não quero ser crente daquela igreja, né? Eu quero ser crente da sua igreja, eu gosto do seu jeito de pastorear, do seu jeito de falar. Quando você estiver na minha cidade, avise que eu quero ouvir a sua ministração. É uma coisa que dá uma satisfação, uma alegria, ouvir uma pessoa dizer isso, né? Essa fé que ele tem no nosso ministério nos enche de alegria e de prazer, claro. Então, por que as pessoas estão perdidas dentro das igrejas? Porque estão faltando faróis. Se está faltando farol, acredite, é porque está faltando luz. E você lembra o que ele disse no início da carta, né? Deus é luz. Se alguém diz que está em Deus, mas não ama seu irmão, mas fala mal do seu irmão, deturpa seu irmão, acaba com a vida do seu irmão, acaba com a moral dele, joga a vida dele na praça, esse está em trevas. É por isso que está faltando pessoas que sejam farol para outras vidas na igreja. Deu para você compreender? Terceira coisa que eu quero que você entenda, nesses dias difíceis, eles vieram para a nossa vida para que nós resplandecêssemos. Por que você está passando dificuldade? É Deus na tua vida. Ele trouxe essa dificuldade para que você brilhe, para que você fique de pé, para que você lute, para que você continue, para que você não desanime. Esta prova, esse problema, ele não veio de maneira nenhuma. Esta prova não veio de maneira nenhuma para te derrubar, para te matar, para acabar com a tua vida, não. Pelo contrário, ela veio para fazer você brilhar como estrelas no firmamento. Ela veio para você raiar melhor a cada dia. Quarta coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. Deus está levantando uma igreja que pensa. Uma igreja que sabe a quem serve, que sabe o que faz no nome desse que ela serve. Então veja, Deus está levantando uma igreja que pensa, as pessoas estão pensando mais. Deus está levantando uma pessoa que pensa, que sabe a quem serve e que sabe o que faz para esse que serve. Então Deus está levantando uma igreja que pensa na palavra, que pensa através da palavra e pela palavra. Eu espero que você faça parte dessa igreja. Eu espero que você faça parte desses
desses bereanos. Eu espero que você faça parte desses que querem ser farol. Eu espero que você faça parte desses que entendem que esse momento difícil foi feito para você brilhar. Aleluia. Eu espero que você entenda tudo isso, porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Eu espero que essas palavras te consolem, que ela te exorte e que ela te edifique e que você e sua família estejam de pé e bem, em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço por estar conosco. Muito obrigado por isso. A glória seja ao nome do Senhor. Amém.